Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma rúbrica semanal e hoje vamos aqui falar sobre a decisão que vai então marcar esta semana, que é então a decisão da Fed. Depois do BCE temos então a Fed e vamos aqui perceber de que maneira é que a Fed pode aqui também intervir nos mercados e quais é que também são as expectativas que nós podemos tirar sobre aquilo que será então dito na reunião que termina na quarta-feira, começa amanhã, e vamos então aqui ver também que impacto é que poderá ter no mercado. Ora, aqui na agenda do nosso webinar, o que é que nós temos aqui então para falar? Vamos então aqui falar da decisão do BCE na semana passada, de depois ter surpreendido os mercados com o aumento de 50 pontos base sobre as taxas de juros e também de ter anunciado também um novo programa de compra de ativos para ajudar aqui as economias mais fragilizadas, onde, bom, a economia portuguesa, embora seja a economia que mais irá crescer este ano, continua aqui neste leque das economias mais fragilizadas. Também aqui a questão sobre a Rússia, portanto, em relação ao fornecimento de gás natural, embora a Rússia tenha retomado o fornecimento através do Nord Stream 1, a verdade é que continua aqui a ser um fator de risco para o mercado e para a economia europeia. Vamos aqui ver alguns dados que podem também fazer com que os riscos e os receios em torno de recessão, dos medos em torno de uma possível recessão, possam aqui ganhar cada vez mais tom. E vamos aqui olhar também para o calendário económico desta semana, como é habitual, e também para a segunda semana das earnings, que será marcada aqui pelos big caps ao longo desta semana. Aqui no lado direito, aqui no gráfico, temos aqui um gráfico que já foi partilhado há uns tempos pela Fed de Atlanta, que apontava aqui para um período também de contração da economia norte-americana referente ao segundo trimestre, e vamos ver se de facto esta semana o relatório do PIB indica isso mesmo. Portanto, vamos ver se a economia norte-americana durante o segundo trimestre se de facto contraiu ou não. Portanto, começando aqui por um dos temas então que vamos abordar no webinar, referente então aqui à decisão do BCE. Vamos aqui ver se de facto a Fed poderá então também ter um impacto ou apanhar aqui os mercados de surpresa. Ora, o BCE aumentou então as taxas de juros em 50 pontos base, devido também ao facto da inflação permanecer alta. Portanto, a inflação neste momento na zona euro ronda aos 8,6%, e o BCE também acabou por desistir de começar a fazer previsões de médio a longo prazo. Disse que irá então focar-se aqui na parte das reuniões mensais para fazer então um balanço do estado da economia e vai-se abstrair então de fazer projeções de médio a longo prazo. Os mercados começam também à espera que possa surgir um novo aumento de 50 pontos base em setembro e que até este ano, até o final deste ano, que as taxas de juros cheguem aos 1,25% no máximo. Portanto, não se espera assim aumentos em agosto, vamos ver. Mas de facto aqui a apontar então o BCE para uma mudança nas políticas monetárias que até então tinham sido bem mais suaves do que os outros bancos centrais, como a Fed, por exemplo. Olhando aqui para o novo programa que o BCE então lançou, aqui para apoiar as economias mais fragilizadas e que ficam mais expostas com os aumentos das taxas de juros, como os países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, sobretudo, e Grécia. O BCE fez aqui um novo programa e também deu aqui mais flexibilidade para o programa PEP, que já tinha surgido na altura da pandemia. Em relação ao estado da economia na Europa, conseguimos ver aqui através dos PMIs que estamos aqui num cenário pouco animador. Portanto, os últimos dados sobre o PMI apontam aqui para dados não muito animadores, e reparem aqui na correlação que existe com o PIB. Portanto, olhando aqui para o gráfico, existe a possibilidade de facto da economia também começar a dar sinais de recuo, portanto aqui de contração, que podem alimentar então depois a médio prazo o risco de recessão. O facto de também termos dados económicos fracos tem aqui colocado o euro mais fraco e tem aqui prejudicado sobretudo a nossa moeda, e além disso também a questão em torno da crise energética que a Europa atravessa também não tem ajudado em nada o facto de termos um euro mais fraco. As projeções do BCE, no entanto, aliás, as projeções da Fed, no entanto, para o próximo ano,
acabam por ser um pouco mais suaves. Se formos aqui a ver, espera-se que a Fed, a meio do ano, comece a aumentar as taxas de juros em apenas 25 pontos base. Portanto, uma mudança aqui na retórica bem mais suave, o que pode aqui apoiar também uma recuperação das próprias equities norte-americanas. Por outro lado, existem aqui outros fatores que também é importante ter aqui em consideração. Tem-se falado muito do risco de recessão. Se olharmos para o passado, aquilo que no lado do mercado laboral, que até agora não tem dado sinais de preocupação, mas que se existir efetivamente uma recessão aqui, o mercado laboral deverá ser dos mais prejudicados, mas se olharmos para o passado, um dos sinais que eram mais evidentes ou que sinalizavam também aqui o potencial risco de recessão era aqui para o facto de os pedidos semanais de subsídio de desemprego aumentarem para a faixa dos 300 a 350 mil pedidos. Neste momento ainda estamos abaixo disso, se formos aqui a ver, os últimos dados apontam para 251 mil e tem-se mantido até relativamente estável. Portanto, este pode ser um indicador que devemos aqui acompanhar ao longo das próximas semanas e próximos meses para se perceber como é que está aqui o estado, um dos fatores que nos ajuda a perceber o estado da economia no lado do mercado de trabalho. Por outro lado, temos aqui a curva das yields inversa que continua aqui a agravar um pouco o sentimento e a preocupar também os mercados. Portanto, aqui há 3 semanas consecutivas sempre a cair, o que no passado sugeriu que no passado depois coincidiu com períodos em que o mercado caiu também bastante e por isso isto aqui continua a ser um fator de risco. Em relação aqui ao tema da Europa, nomeadamente aqui a questão energética, portanto, tem-se falado muito e tem-se levantado aqui algumas questões em relação ao inverno, como é que será na Europa, devido aqui ao risco de corte por parte do gás natural proveniente da Rússia e as alternativas que estão em cima da mesa, embora a dependência da Europa esteja a diminuir substancialmente, mas as alternativas acabam por, no curto prazo, não serem viáveis. Se formos aqui a ver, portanto, neste momento, espera-se que a Europa atinja 2/3 da sua capacidade total no fornecimento da sua capacidade total de armazenamento de gás natural. A Gazprom retomou o fornecimento de gás natural para a Alemanha, portanto o Nord Stream 1 esteve em manutenção durante umas semanas e existia o risco da Rússia cortar definitivamente o fornecimento. Tal não aconteceu, mas a verdade é que não devemos descartar aqui a possibilidade da Rússia continuar com as ameaças e continuar aqui com as chantagens para a Europa e que isso pode depois fazer com que portanto, existe aqui também maior turbulência nos mercados, no sentimento do próprio risco nos mercados. Olhando para o calendário das earnings, que está então aqui a começar no lado das empresas norte-americanas. Até agora, temos aqui nota bastante positiva para o setor tecnológico, que tem apresentado aqui uma melhoria. Se formos a ver, os lucros aumentaram 18% em comparação com os últimos relatórios. No caso do S&P, os lucros aqui, em vez de aumentarem, até caíram cerca de 5,9%. E as receitas em ambos os setores aqui também a mostrarem aumentos. Portanto, parece que as earnings começam aqui a dar alguns sinais positivos, mas ainda estamos numa fase muito inicial e por isso também é prematuro avançar com grandes projeções. A Netflix acabou por apresentar resultados muito melhores do que aqueles que se esperavam, embora tenham sido negativos, mas muito melhores do que aqueles que se esperava. A Tesla, as receitas aumentaram 42% em termos homólogos, e apesar dos constrangimentos nas cadeias de distribuição, a empresa continua a conseguir dar a volta a toda esta situação. Já as empresas de redes sociais, como a Twitter e a Snapchat, acabaram por surpreender negativamente. As ações da Snapchat caíram 30% depois dos resultados trimestrais da empresa terem desiludido. E tivemos também aqui a IBM, que apesar dos resultados terem até sido bastante acima daquilo que se esperava, a verdade é que os forecasts acabaram por também
causar aqui algum sentimento misto aos resultados. Para esta semana temos então aqui algumas big caps a dominarem a semana. Temos Amazon, Apple, temos Meta, a antiga Facebook, Microsoft e Google. Portanto, vai ser aqui uma semana bastante importante. Começamos aqui com a Google e Microsoft, depois a Meta e depois Amazon e a Apple. Portanto, vai ser aqui uma semana importante e percebermos então se o setor tecnológico de facto continua aqui a dar sinais de melhoria ou não. Para esta semana, em termos de calendário económico, tivemos então o índice IFO na Alemanha, que acabou por ficar ligeiramente abaixo das projeções, mas o Instituto aqui alemão acabou por prestar aqui algumas declarações até positivas e fez com que o índice alemão acabasse por reagir em alta. Na terça-feira, amanhã, temos então o índice de confiança dos consumidores realizado pelo Conference Board e os relatórios também do API, como já é habitual. Depois, na quarta-feira, temos então aqui a tão aguardada decisão da FOMC e teremos depois também os dados sobre o PIB nos Estados Unidos e também os dados sobre a inflação na Alemanha nesse mesmo dia. Na sexta-feira, para terminar, temos aqui os dados sobre o PIB, mas na zona euro, e depois temos outra métrica que serve para medir a inflação nos Estados Unidos, o PCE. Portanto, esta semana vai ser aqui bastante importante. Temos aqui um calendário de earnings bastante preenchido e temos também aqui um calendário económico, embora o início da semana não esteja aqui a ser marcado por grandes dados, mas a verdade é que ao longo da semana deverá aqui provocar períodos de maior volatilidade e vamos ver também quais é que são as projeções da Fed para os próximos tempos e como é que avaliam as atuais circunstâncias da economia. Ora, da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.